Vamos lá! 5 coisas que não te contam sobre investir em imóveis. Vou começar já com um aviso. Eu não sou contra o investimento em imóveis. Eu só sou contra quando a gente transforma as coisas em 8 ou 80. Tá? A gente precisa avaliar bem, por isso é importante você conhecer esses pontos se você está pensando em investir em imóveis para tomar a melhor decisão. A gente tem que conhecer para tomar decisões melhores. Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: custos de transação. Quando a gente vai comprar um imóvel, a gente tem custo de transação. Né? Vamos ter aí custos de cartório, vamos ter o ITBI. E quando a gente for vender um imóvel, a gente também tem custos. Né? Vamos ter o custo da corretagem, que gira em torno de 6%. Se ganhamos dinheiro com este imóvel, vamos ter que recolher imposto de renda. Sim, ganho de capital sobre imóvel. Existem algumas regras de isenção, mas temos que pensar que tem imposto de renda. No próprio aluguel tem imposto, tem custo também, dado que se a gente for colocar, por exemplo, uma imobiliária para administrar, fora outros custos aí que a gente vai falar. O segundo é que não é tão seguro assim. Isso vai se juntar a outro ponto que eu estou falando, mas aqui eu quero focar numa coisa, né? O investimento imóvel na planta tem bastante risco. Existem muitas empresas que não entregam ou atrasam a entrega das obras. E às vezes um atraso de 1, 2 anos pode corroer o seu ganho se você comparar com outros investimentos ou com a inflação. Tá? Fora o risco de não entregar, né? Você receber talvez um terreno parcialmente construído e ter que aí se juntar com o restante das pessoas para terminar a obra. Esse é um risco que acontece com uma probabilidade bem elevada e que as pessoas não se dão conta porque é pouco falado, não tem estatísticas disso. Tem que se observar o mercado que você está inserindo. Mas eu, ao observar o mercado onde eu estou de imóveis, eu vejo esse risco acontecendo com bastante frequência. Então, obviamente, tem que ver exatamente aonde você vai botar o seu dinheiro, ou seja, quem é que está tocando esta obra, se é alguém que tem aí um histórico confiável de entrega e de execução, e mesmo assim pode passar por problemas por outros cenários aí econômicos. Vamos para o terceiro ponto: a liquidez é baixa, às vezes até inexistente, dependendo do preço que você vai trabalhar. Então, se você precisa transformar em dinheiro, né, dependendo do imóvel, tu pode demorar muito tempo para conseguir aí vender. Então, tem que levar isso em conta. Não é algo que você toma uma decisão e que, se você se apertar ou mudar suas condições, você vai conseguir se desfazer logo. Tem que levar bem em conta isso sobre a liquidez. Então, às vezes, você toma uma decisão de investir em imóvel, né? E aí você tem um rendimento, às vezes, muito parecido com a outro tipo de aplicação, ou levemente superior, vamos dizer aí que foi um cenário positivo, mas você não tem liquidez e valia a pena talvez investir aí num investimento no mercado financeiro, né, botar numa renda fixa, e aí você lá tem a liquidez, a disponibilidade do seu capital. Quarto, custos de manutenção. Se a gente pensar numa casa, não tem o condomínio, mas você tem que pintar eventualmente. Se você alugar, você vai ter que manter. Algumas coisas vão quebrar pelo tempo e pelo uso. Até um terreno, dependendo de onde você estiver, você vai ter que talvez cercar, talvez volta e meia você vai ter que mandar limpar, até sujeito a multas se não o fizer, principalmente terrenos dentro de cidades que estão perto de vizinhanças. Então tem custos de manutenção. Aí pode pensar no apartamento. O apartamento eu pago o condomínio, né? Isso trabalha aí a manutenção do prédio. Mas pode ter chamadas de capital.
Pode acontecer um problema inesperado no prédio e precisar trazer recursos dos moradores além de um fundo de reserva que o condomínio pode ter ou não estabelecido. E aí você tem que entrar com capital para resolver isso. Ou se os condôminos decidem, por exemplo, fazer uma melhoria no prédio, né? Resolvem fazer um novo salão de festas, ou resolvem cobrir a piscina e transformar ela aquecida, enfim, né? E ainda se tu pensar numa casa em condomínio, então você tem a manutenção da casa, o custo do condomínio e também uma provável chamada de capital. Então fica bem atento aos custos de manutenção. E o 5 é que pode não te proteger da inflação. Se fala muito quando tem inflação da gente pensar em ativos reais. E imóvel é um ativo real, que a gente pode tocar o imóvel. Mas dependendo de como você fizer a sua compra do imóvel, o momento pode não te proteger da inflação. Imagina o seguinte, cenário. Você foi lá e comprou um apartamento para locar. Você pegou aí um pico de preço do mercado, as condições mudaram logo depois que você comprou o imóvel. Provavelmente ele vai render a inflação, tá? O imóvel. Mas digamos que você quer alugar, ele está vazio, ele está correndo o condomínio, um apartamento, está comendo condomínio todo mês, tu quer alugar. Você aluga, mas os seus inquilinos eles vão e vêm, você passa alguns períodos vazio e você tem que arcar com o condomínio. E ainda tem o custo de pagar a imobiliária, que ela come um percentual do seu condomínio, tu paga o imposto, e aí acontece algum problema de manutenção no seu apartamento, ou o prédio faz uma chamada de capital que você não está esperando e você não pode passar para o seu inquilino. E aí, aquele teu ganho real, aquele ganho da valorização da inflação do seu apartamento, ele corrói com os custos que você está tendo, e que muitas vezes as pessoas não consideram, de pagar o condomínio, da chamada de capital, e dos outros custos que envolvem, inclusive, ter inquilino ou não, e a própria, se tu vai conseguir manter o seu apartamento sempre alugado ou não. Às vezes passou 1 ou 2 meses que você não alugou o seu apartamento, só esse custo pode aí derrubar o teu resultado daquele investimento quando você se compara com outras opções. Então com isso a gente encerra, e até esse ponto 5 aí mostra aí do que não é tão seguro assim, ele entra também no ponto 2. E novamente, não sou contra o investimento em imóveis, mas para a gente tomar uma decisão a gente tem que conhecer as possibilidades, pensar bem para tomar a melhor decisão e realmente a gente conseguir fazer um bom investimento. Legal? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Um grande abraço.